Olá, turma do quarto ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, venham, 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 venham! Já me conhece? Sim, eu sou a Prof. Cris, a professora Cristiane do Sistema Positivo de Ensino. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Sim, então, semana 9 de estudos em casa. Mas antes, me fale como você está, aluno e aluna do quarto ano. Com certeza, mantendo os cuidados em casa e organizando a rotina de estudos. Fizeram a indicação da professora? Ótimo! Então, o que é importante? Manter as atividades do livro didático realizadas conforme a nossa solicitação e também do livro de atividades. E agora, vamos pensar na nossa aula de hoje? Capítulo 5, Dando nó em pingo da água. O que quer dizer isso? Nossa, algumas pessoas falam que é uma maneira de enrolar. Outras falam que é quando nós conseguimos resolver um problema. Que tal espiar nas páginas do livro? Vamos estudar das páginas 27 a 34 hoje. A proposta é continuarmos conversando sobre a necessidade de preservar a água. Quando eu olho a abertura do capítulo, aquele menino no banho, será que está demorado? O seu banho é demorado? Você sabe quanto você gasta de água na sua casa? Como é feita a cobrança? Não sabe? Que tal conversar agora com um familiar e descobrir a respeito? Aí, na próxima aula, você já sabe. Então, proponho o seguinte: estudar com a Prof. Cris e descobrirmos o gênero textual verbete, o cartoon e algumas palavras diferentes dos pronomes pessoais. Tem muita coisa interessante. Então, vem pra cá, vamos estudar juntos? Vamos começar a nossa aula abrindo o nosso livro na página 28. Você abre o seu aí e eu abro o meu aqui. Ok? Combinado? Então, nós já descobrimos nos nossos estudos aqui no livro que a água é muito importante para o nosso dia a dia, necessária para a nossa vida. E precisamos preservá-la, concorda? Senão vamos ficar sem a água. Então, eu vou pedir para você olhar aí no seu primeiro texto a imagem da senhora lavando a calçada. Vamos pensar e vamos responder o que está acontecendo nessa imagem, nesse texto. O que está acontecendo? O que está retratando? Uma mulher está dizendo que está lavando a calçada. Mas que estranho! E ela está jogando água no lixo. Por favor, né? Não. Para você, isso faz sentido? Alguém jogar água no lixo? Por quê? Faz sentido? Sim ou não? Será que existe um interesse dessa senhora em preservar a água? Ela está tão distraída, dizendo que está lavando a calçada, mas está jogando a água fora? Olha, que interessante esse texto. O que você descobriu? Esse texto ele é chamado cartoon. Ele está tentando fazer uma crítica ao desperdício da água. Por quê? Lavar a calçada com mangueira gasta muita água. Não é o método mais eficiente. Então, por isso, o que o autor, o cartunista, quem fez o desenho, ele quer retratar. Ele está dizendo que é a mesma coisa que colocar fora a água, que jogar a água no lixo. Então, por isso que nós chamamos esse texto de cartoon, porque ele é um humor que ele satiriza, ele critica uma situação que está sendo apresentada ali na imagem, que é a situação que acontece no nosso dia a dia, às vezes nos nossos
costumes, as pessoas não pensam nessa importância. E nós temos que cuidar disso, por isso estamos chamando bastante atenção nesse momento. Certo? Então, se essa personagem tivesse optado de levar a calçada como o segundo da imagem ali que está aparecendo no seu livro, com o balde, com sabão, ela estaria praticando um ato de conservação desse meio ambiente, desta água? Não evita o desperdício de jogar fora a água sem um cuidado? Que, então, a imagem 2 retrata um ato de conservação, de cuidado, não é mesmo? Olha, vamos descobrir mais informações a respeito? Na página 29, nós temos o texto verbete, retirado de uma enciclopédia. Vamos descobrir mais informações a respeito da água? Então, vamos ler juntos. Não consigo parar de ler esse verbete da enciclopédia. Esse verbete é diferente do verbete do dicionário? Você viu a professora lendo? Estava muito engraçado, eu não conseguia parar de ler o texto, o verbete enciclopédico. E agora nós vamos ler esse verbete enciclopédico da página 29, certo? Ok? Pode abrir essa página. Mas antes, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Vamos conversar. Por quê? Porque eu quero que você pense que existem outros verbetes e não só esse que está na página do livro. Eu vou dar um exemplo aqui do verbete que nós encontramos no dicionário. Você tem um dicionário em casa? Se tiver, pode buscar o dicionário. No dicionário, nós temos vários verbetes. A gente usa em casa, nós usamos na escola, né? Esse livro, essa obra que a gente chama, eles têm, para nós, um valor muito importante de consulta, né? Quando nós queremos saber uma palavra que nós não conhecemos, nós recorremos a um dicionário. Ele pode ser online ou pode ser impresso, certo? Mas ele é bem diferente desse que está aí na sua página, do verbete enciclopédico. Tá? Então, eu tirei aqui do dicionário Aurélio Júnior o significado da palavra verbete, para a gente entender o que é a palavra verbete quer dizer. Então, olha só, tem vários significados no dicionário. Então, pode ser um apontamento, uma nota, uma palavra ou expressão de um dicionário, olha, ou de uma enciclopédia, com os significados e outras informações que tem. Quais são essas outras informações? Observa aqui com a professora, pode olhar no texto aqui que eu estou mostrando do verbete. As principais informações, geralmente, no verbete de dicionário, ele tem os significados, ele numera, tá vendo? Já no enciclopédico não tem isso. Ele tem a separação silábica da palavra, tem a classe gramatical que ele pertence, por exemplo, aqui é um substantivo masculino. Ele tem outras informações, às vezes algumas informações mais sucintas, do que o enciclopédico. Nós vamos olhar para o enciclopédico e nós vamos ler para você ver como tem mais informações, né? E então, a professora também aproveitou e tirou lá do livro de atividades um outro verbete, a palavra amor. Depois você pode olhar e pode até resolver as atividades da página, certo? Que está o material, página 16. Então, vejam, aqui a palavra amor também tem seus significados, né? E aqui também foi retirado do Aurélio. Vamos pensar agora, juntos, né, no verbete enciclopédico. Então, vamos olhar para o verbete enciclopédico, que é bem diferente daquele que você estava vendo aqui com a professora do dicionário, né? Ele é maior, ele é organizado em parágrafos, né? Uma das grandes diferenças também é que esse verbete, quando ele é organizado online ou físico, ele não é colocado em ordem alfabética numa grande maioria. Ele pode ser organizado por temas, por exemplo,
certo? Então, olha o texto, a organização e a forma desse texto. Bom, outra coisa que eu quero que você olhe agora para esse texto. As definições que estão relacionadas aqui, as características, é sobre o tema abordado, que é a água. Sim? Então, o título é a água, mas ele apresenta outros subtítulos, ali como tem o ciclo da água, o tratamento da água, certo? As informações, o histórico, o assunto, muitas vezes quando você encontra, não nesse, mas em outros, ele acompanha até imagens explicativas, né? Legendas, o que você está observando aqui? Você está observando um glossário. Você veja que tem informações de algumas palavras destacadas aí para você observar, certo? Então, isso também é importante. E se você ler e não entender alguma palavra, como é que nós podemos fazer? Podemos recorrer ao dicionário. Ah, ok? Então, olhamos o glossário, olhamos os subtítulos, olhamos que esse texto é organizado em parágrafos, então lá tem a introdução, o início, tem dois parágrafos, depois ele vem o ciclo da água, e aí ele tem mais parágrafos, tá vendo? Já no verbete do dicionário, não. Bom, então, aqui a professora também está destacando algumas informações que estão lá no seu livro sobre os verbetes enciclopédicos, tá? Vai começar com letra maiúscula, um número maior de informações, depois você vai ler isso novamente. Bom, então, o que acha agora de nós lermos esse verbete retirado de uma enciclopédia? Topa? Só que assim, vou fazer um combinado com você. A professora vai iniciar a leitura e você vai continuar a leitura em casa, isso mesmo, em casa. Então, para isso, para continuar a leitura, você dá uma pausa no vídeo, continua a leitura, que depois nós vamos resolver as atividades propostas, certo? Na página 30. Então, atenção, vou começar a ler e você continua. Combinado? Verbete de enciclopédia. Leia mais um verbete retirado de uma enciclopédia online da escolabritânica.com.br. Água. Introdução. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 25% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. O ciclo da água. A água está sempre mudando de lugar. Da superfície da Terra, ela vai para a atmosfera e depois retorna à superfície. Esse deslocamento é chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. O Sol, o ar e a gravidade trabalham juntos para criar o ciclo da água. O calor do Sol faz evaporar a água da superfície dos lagos, dos rios, dos oceanos e das plantas. O vapor vai para a atmosfera. Ao encontrar o ar frio, bem acima do solo, o vapor se transforma em gotículas de água, as quais, reunidas em grandes grupos, formam as nuvens. A gravidade puxa essas gotas de volta à Terra em forma de chuva. Esta, por sua vez,
cai em oceanos, lagos, rios ou se infiltra no solo. Muito bem, agora é sua vez. Leia em casa o tratamento e abastecimento de água. E aí, nós voltamos a conversar. Então, pausa, leitura. Ótimo! Leu sobre o tratamento e abastecimento de água? Então, vamos continuar. A professora quer que você olhe agora na página 30, a primeira atividade, atividade 2. Qual a finalidade do verbete que você leu? Então, para que serve este verbete que você leu? O que ele apresentou? Apresentou informações sobre a água, certo? Então, aqui você vai ter várias perguntas a respeito do texto que você leu. A professora quer chamar a atenção de uma questão ali sobre a divisão, que é a questão 4. Lembra que eu comentei com vocês que esse verbete estava dividido em algumas partes, subtítulos, né, que tem o nome subtítulos? Então, a pergunta é se essa divisão facilita ou prejudica. Então, o que acontece? Está organizado as informações pelos subtítulos, certo? Então, ela tem que facilitar, pois os conteúdos que são apresentados de modo fica mais organizado. E assim você que está lendo o texto pode escolher facilmente, né, o que você entendeu, o que você tem que reler, quais são os conteúdos do seu interesse, encontrar as perguntas, as respostas das perguntas. É um facilitador, certo? Então, aí tem a pergunta 5 que você vai responder, então, depois em casa. E a 6 nós vamos fazer juntos agora. Você vai relacionar as colunas ligando os subtítulos do verbete. Então, quais eram os subtítulos? O título, água. Os subtítulos: introdução, ciclo da água, tratamento e abastecimento da água, beleza? Ok. Então, agora nós vamos lembrar, pelo menos agora, do que a professora leu, ciclo da água, e agora você tem que ter lido o tratamento e abastecimento da água. Se ainda não leu, para o vídeo, leia e depois continue as atividades aqui com a professora, ok? Bom, então, vamos ver a segunda coluna. A primeira frase que tem ali. O que explica como funciona o movimento da água na natureza? Foi a professora que leu. É sobre o... Onde está isso que explica o movimento da água na natureza? Ele não está falando ali no ciclo da água, ele comenta e faz todo o processo, não é? Então, a água, o que ela acontece? Ela evapora, o vapor vai para a atmosfera, lembra? Transforma em gotículas. Então, veja essas informações. O que ele está nos contando? Ele está nos contando sobre o funcionamento e o movimento da água na natureza. Muito bem. Explica o que é água e como ela é usada. Onde que está lá no texto explicando o que é água? Olha lá. Logo no primeiro parágrafo. A água é um líquido importante. Então, em que parte que está isso? No subtítulo? Na introdução. Perfeito. E o último, lógico, que ali ficou faltando, mas que você tem que ler, é sobre o tratamento da água, né? Ele vai explicar sobre como é que a água é levada até as nossas residências. Por isso que eu deixei para você ler, ok? A atividade 7, você também vai resolver aí na sua casa e depois nós vamos realizar a correção.
Você vai fazer a atividade 7, 8, 9 e 10 em casa, ok? Tenta resolver. Depois, na próxima aula ou na aula de revisão, a professora vai fazer várias correções das atividades que eu estou pedindo que você faça em casa. Olha o nosso combinado. Muito bem. Uma outra atividade que eu vou deixar para o seu estudo, para você ficar fera no verbete de enciclopédia, é que você pegue o seu livro de atividades e leia o verbete de enciclopédia na página 14, que fala sobre a reciclagem. Aí a mesma coisa, você vai tentar resolver as atividades da página 15 também. Então, livro de atividades na mão e resolver as atividades. Tem bastante tarefinha para estudar essa semana aí em casa, ok? Uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, alunos, é ali na página 31, quando destaca o verbete de enciclopédia. Então, só para finalizar a nossa conversa, nós já falamos sobre isso, mas para fechar, ele apresenta informações a respeito de determinado assunto, certo? Os verbetes podem ou não estar organizados em ordem alfabética, alguns sim, outros não. É comum que se organize por temas, por assunto, certo? Ele é organizado em parágrafos, alguns existem uma ilustração e também, né, esses verbetes também você encontra na internet, nas publicações digitais. Alunos, cuidado para a referência nessas pesquisas. Será? Sempre com uma referência, faz a pesquisa com um adulto, ou você pode usar lá, não esqueça, no ON, que nós temos a nossa enciclopédia lá disponível para vocês, ok? Uma outra questão, vejam, olha ali na página que você está vendo, na página 14, o verbete de enciclopédia reciclagem começa com letra maiúscula, olha lá, a recicla. Por quê? Porque está organizando um parágrafo, certo? E lógico que aqui você vai encontrar mais informações no verbete de enciclopédia do que no verbete do dicionário, ok? Então, fica para você responsabilidade de realizar as tarefas para que depois nós juntos possamos fazer a correção, ok? Vamos continuar na página 31, que vamos trabalhar na seção Palavras de cá para lá. Ótimo! Nossa última atividade da aula. Vem, 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 vem. Vamos ler agora mais um texto. Presta atenção. Pede para ler outro texto sobre a água. Ouça bem o que eu vou ler para depois você me contar aí sobre o texto. Eu estou aqui, mas ó, aqui assim, ó, estou ouvindo você. Ah, a professora está brincando. Mas a professora vai ler e depois eu vou fazer algumas perguntas da página 32 para você pensar nesse texto, ok? Então, olha só, água. É como se tivesse algo na mão e não se sentisse nada na mão. Transparência que podemos tomar. Líquido que não se pode beber. Casa das Estrelas, Universo pelo Olhar das Crianças, de Javier Naranjo. Então, agora vamos conversar um pouquinho a respeito desse texto e dessas informações que lemos sobre a água, ok? Então, leia novamente na página 31 e veja se você consegue perceber no texto que é científico. Porque o que fala lá? Que é a transparência que a transparência que podemos tomar. Fala que é como se tivesse algo na mão. Leia novamente. Então, pelo texto que você está lendo e entendendo, não são definições científicas, são diferenças do que nós já lemos sobre a água, não é mesmo? Então, quem que será que escreveu essas definições? Qual a idade desses autores?
Quem elaborou? Quem elaborou esse texto são crianças. São os alunos, eles têm 7 anos e tem o nome deles lá. Pode retornar na página 31 e observar, certo? Então, agora, isso é um conceito que essa criança percebeu da água e escreveu, ela construiu. Não, a gente diz que não é um saber científico, não é um estudioso, né? Então, eu falo sobre um determinado assunto. É diferente a maneira de escrever, isso que a gente precisa prestar atenção no texto, por isso que a gente estuda a partir dos textos, para a gente perceber essas diferenças. Então, você concorda com essas definições dadas pelas crianças? Você pode concordar ou não, mas aí você vai explicar para a professora por que você concorda, certo? Vai ser sua opinião, igual a opinião dessas crianças que elas deram. Depois, então, essa língua, existem muitas maneiras de me expressar, conforme a idade, o contexto que eu estou inserido, certo? A formalidade, quando eu quero ser informal ou não, quando eu tenho uma informação científica aqui para trazer no texto. Então, a gente escreve de maneiras diferentes e a nossa língua vai se adaptando a isso. Onde que nós vamos ver? Como é que nós chamamos isso? Olha só, então, na página 32, você vai ter mais algumas questões aí para resolver sobre esse texto. Então, vamos para virar a página e vamos para o próximo texto, que é, agora sim, um texto tirado de um verbete de uma enciclopédia. Então, olha só, veja a diferença daquele que nós lemos. A água é um líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Então, você veja que tem informações aqui com dados de pesquisa, de comprovação, para ser escrito nesse verbete de uma enciclopédia. É diferente daquela questão de uma opinião, do que eu acho, ou como é que eu vejo que é a água. Percebeu a diferença aqui na escrita quando a professora leu? Certo? Muito bem. Depois você termina de ler, que nós já lemos. Releia o texto. E aí tem uma questão ali. É possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes, mas em uma linguagem diferente? Totalmente diferente, mas com uma linguagem muito parecida. Olha, ali naquela que nós lemos era a criança falando, certo? E aqui ela tem informações que são validadas em pesquisa, com comprovação, né? E a estrutura, a maneira de escrever. Veja como são diferentes, que você percebe ali na palavra escrita, certo? Então, vejam, elas, na verdade, elas têm o quê? Semelhanças, porque elas falam de água. Mas a linguagem é diferente, a maneira de escrever é diferente. Aqui tem essa explicação sobre o que nós estávamos falando. Perceber os textos que são escritos de maneira diferente, tá vendo? Então, tanto o verbete da enciclopédia, quanto as crianças dando de suas definições, o que elas entendem por água, tem o mesmo objetivo, que é falar sobre a água, explicar sobre a água, certo? Percebeu isso? Então, nós podemos perceber a maneira que ela está escrita. A linguagem, isso a gente chama de linguagem, os termos utilizados, né? Quando eu sou criança, eu escrevo de uma maneira. Quando eu sou adulto, né? Então, a gente fala do grau de escolaridade, a gente escreve de maneira diferente, dependendo da região que nós moramos, também falamos de maneira diferente, dependendo do tempo que nós estamos da história, né? Há muito tempo nós falávamos
de diferente? Quando a gente às vezes assiste alguma novela ou lê um livro, às vezes a gente escuta uns termos que a gente diz assim, nossa, mas a gente não fala mais desse jeito. Por quê? Porque nós tivemos mudança neste processo. A língua ela é moldada, a gente diz, ela acomoda. Veja que interessante. Por isso que nós temos que sempre ler muito, né? E ler textos diferentes, muitos textos diferentes. Por isso que no material e na escola você aprende diversos tipos de texto, os gêneros textuais que a gente aplica no dia a dia. Tá vendo? Então, olha só, vamos terminar aqui de ler. Nesse texto, pode-se perceber usos diferentes de linguagem. Isso ocorre porque a língua varia dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura, da região em que ele mora, do tipo de suporte do texto, né? Que texto que é, onde que ele vai ser colocado esse texto para leitura, do gênero. O gênero muda muito também a maneira de escrever. Veja se você vai ler um conto, uma fábula que você leu, não é da mesma maneira que você está vendo a escrita do verbete. Certo? Consegue perceber isso? Isso que a professora quer, que você perceba a maneira que está sendo escrito o texto. E para isso a gente chama desse nome que é variações linguísticas. Então, o que é? Essas mudanças, essas adaptações, ok? É muito fácil, né? Então, a língua, ela se adapta, dependendo das necessidades. E algumas questões, como nós falamos aí. Então, olha só como está fácil de responder aqui o 7. Nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de... Vamos ler o texto das crianças, vamos pensar no texto da enciclopédia, o verbete. Então, o que eu percebo ali? A idade da criança, porque está dizendo que ela tem 7 anos. Nós lemos lá que as crianças têm 7 anos, certo? Então, é isso. Agora, nós vamos virar a nossa página 34. A professora vai trazer, nesse momento aqui, uma questão para você pensar e que a gente vai discutir na nossa próxima aula. Na verdade, nós vamos continuar a conversar a respeito disso, certo? Mas eu quero ler o trechinho do verbete, né, que foi retirado da página 29, e você vai ficar pensando nessas questões. E na próxima aula, nós continuamos a descobrir mais uma questão importante da nossa língua. E olha só, então veja o trecho do texto. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios. Vou ler de novo. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Veja, bombear a água, retirar a água lá do rio, do lago e da lagoa e dos poços, ela está falando da água, não está? Que as cidades fazem isso. Então, se eu fosse escrever assim, ó, algumas cidades obtêm água, bombeando a água de rios, lagos ou lagoas, outras águas são bombeadas de poços. Quantas vezes eu ia repetir a palavra água? Não é? Ah, então não ia ficar bom, professora. Assim tá melhor. Não é? Tá mais bonito, mais gostoso de ler. Então, qual que é o elemento que é bombeado aí que nós falamos? A água, certo? A água está sendo retirada. Para não ficar repetindo, eu usei uma palavrinha que vai lembrar desta água, certo? Então, o que acontece quando eu uso aqui nesse momento? A gente chama também de pronome, que você já conheceu os pronomes, né? O eu, o ele, o nós, lembra? O tu. E agora, esse aqui também é um pronome. Por quê? Porque ele está
retornando ao substantivo, ao nome, à palavra água. Então, não fico repetindo e uso esse a. Então, nos dois casos, o a está sendo usado no lugar de que palavra? Da palavra água, que é um substantivo. Muito bem. Está ali. A água é um substantivo. E esse a que está sendo usado no lugar da palavra, nós chamamos de pronome. Ah, fácil, é bem fácil. Sabe como que a gente vai conseguir entender bem pronome? Continuando a resolver umas atividades na próxima aula. Então, não pode perder, ok? Próxima aula, vamos falar dos pronomes. Lá, tem lá ó, o, a, os, as. Vamos ver como que nós utilizamos esses pronomes no nosso texto. Olha, quantas coisas interessantes descobrimos essa semana da nossa língua. É uma maravilha estudar a língua portuguesa, não é? Só descoberta. Então, olha só, uma boa semana, estude, retome, releia os textos, resolva as atividades do livro didático e do livro de atividades. E eu vou esperar você na próxima aula, certo? Combinado? Então, beijo carinhoso da Prof. Cris, um abraço bem apertadinho da Prof. Cris e SPE com você.